colocar aqui para gravar, pronto. E nós colocamos lá depois a gravação, tá joia? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre os sistemas reprodutores no homem e na mulher, tá? São um conjunto de órgãos responsáveis pela reprodução, ok? Tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente vai começar pelo sistema genital feminino, né? Como eu já havia dito, então, é o conjunto de órgãos encarregados da reprodução na mulher. Estes órgãos estarão localizados, em parte, no interior da cavidade pélvica. Deixa eu só pegar aqui. Então, em parte, no interior da chamada cavidade pélvica e outra parte no chamado arco púbico, que é esse espaço aqui, esse arco aqui, que são os órgãos genitais externos. Então, nós teremos os órgãos genitais internos e os órgãos genitais externos, tá bom? Então, o sistema genital feminino, ele é composto de órgãos gametógenos e gametóforos. O que é isso? Gametógeno, né? O capítulo Gênesis da Bíblia, é o início de tudo, né? Onde se forma, né? Então, os órgãos gametógenos são os ovários, tá? Então, são os órgãos que vão formar os gametas. Órgãos gametóforos, a palavra foros, fórum, né? Lugar. Então, os locais onde eles vão passar, tá bom? No caso aqui, as tubas uterinas. E a gente vai ter a mesma coisa nos homens, né? A gente tem os mesmos tipos de estrutura. Então, o par de órgãos gametógenos nos homens são os testículos que irão formar os espermatozoides. Os órgãos gametóforos, no caso, como a gente tem o tubo uterina na mulher, no homem a gente vai ter o ducto deferente, que é aquele que é cortado na vasectomia, tá bom? Então, vamos lá. Então, a localização deles, que eu falei para vocês, os órgãos genitais internos, eles estão localizados dentro da cavidade pélvica. A gente tem a cavidade pélvica aqui, né? Então, são esses órgãos localizados dentro da cavidade pélvica. O que é essa estrutura representada aqui em vermelho? Alguém lembra? Vou dar uma dica. Ela reveste, é uma serosa dupla que reveste toda a cavidade abdominal. Alguém lembra quem era essa serosa dupla? Alguém lembra? Quem que era essa serosa dupla? Que nós falamos. Eu acho que é o peritônio, né? Perfeito, Isabela, é o peritônio, né? Então, o peritônio era aquela serosa dupla, aquela membrana serosa dupla que revestia toda a cavidade abdominal, ela circunscreve, ela limita toda a cavidade abdominal, e o teto da cavidade pélvica, ela é formada por essa estrutura, né? Que é o peritônio, tá bom? Então, o peritônio, ele forma o teto da cavidade pélvica. O que a gente consegue ver aqui também? A relação que tem o útero em relação aqui à bexiga urinária e ao reto, né? Então, o útero, ele fica entre a bexiga urinária e o reto. E aí, a gente tem aqui uma escavação. Vocês estão vendo que tem uma escavação entre eles, ó, entre a bexiga urinária e o útero, entre o útero e o reto. E essa escavação, ela é preenchida também por peritônio. Dá para enxergar isso? Né? Tá? Então, a gente tem essas pregas de peritônio entre a bexiga urinária e o útero, entre o útero e o reto. Então, a gente tem aqui a escavação vésico-uterina, né? E aqui a escavação reto-uterina. Por que eu falo vésico? Alguém já ouviu falar de sonda vesical? O que é sonda vesical? O que é sonda vesical? Nunca ouvi falar. Não, sonda vesical. Sonda vesical é a sonda usada quando o paciente tem incontinência urinária, não consegue fazer xixi, você insere ela na bexiga através da uretra. Perfeito. Então, tudo que a gente fala de bexiga, a gente fala de vesical, né? Então, aqui a gente vai ter a escavação vésico-uterina, né? Então, a gente usa essa palavra vésico para bexiga, tá bom? Então, vésico-uterina, escavação vésico-uterina é a escavação aqui entre a bexiga e o útero. E aqui a gente vai ter a escavação reto-uterina, tá bom? Essa escavação que está entre o reto e o útero. Só a mulher que vai ter isso, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, tá? Escavação vésico-uterina entre bexiga
Ai, tô escrevendo de branco, não dá nem pra enxergar o que eu escrevi. Se tiver coisa errada, não tá certo. Vou mudar a cor aqui, senão não enxerga. Ah, o útero ficou errado. É que tava de branco, não dava pra enxergar o que eu tava escrevendo. Escavação reto uterino. Deu para entender, então, as escavações? Então, a gente tem aqui a escavação vesicouterina e escavação retouterina, tá bom? E essas escavações são preenchidas por pregas de peritônio, tá? E aí, o peritônio, no interior da cavidade pélvica, ele vai formar o chamado ligamento largo. Então, esse peritônio, ele flete lá, ele tá aqui, ó, no teto, né? Ele vem para baixo e ele abraça o útero, assim, ó. Ele abraça o útero assim, deu para entender? Formando, então, o ligamento largo, tá? Mas eu vou falar disso mais para frente. Então, vou apagar aqui e vamos para frente. Então, a gente vai dividir o sistema genital feminino em dois. A gente vai dividir em genitais internos ou intrapélvicos e genitais externos ou extrapélvicos, né? Então, no conjunto lá dos internos, nós vamos ter os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Sim, a vagina é um órgão interno, é um tubo muscular. Muita gente chama errado, chama vulva, que é aquela parte externa de vagina. Não, vagina é um tubo muscular, não dá para ver, não dá para enxergar. E a gente tem os órgãos externos ou extrapélvicos, que é o monte da pube, os lábios maiores e menores, o clitóris, bulbos e glândulas vestibulares, que no conjunto, esse sim a gente consegue enxergar, vão se chamar de vulva ou pudendo feminino, tá bom? Então, este aqui, ó, vou completar aqui para vocês. Então, no conjunto, eles vão se chamar vulva ou pudendo feminino. Nossa, eu esqueci de colocar para gravar. Espera um pouquinho só. Aqui tá parecendo que tá gravando. Ah, então tá. Tá. Gente, minha cachorra deu um surto de latido agora. Vocês estão ouvindo? Ah, normal. Ah, ela vomitou. Aqui Meu marido estava em reunião e meu marido estava em reunião e eu não estava em casa. Ela vomitou do lado dele. Ela vomitou e fez xixi do lado dele. Ele teve que parar a reunião para limpar. Tá? Então, esses órgãos genitais externos aqui, ou extrapélvicos, no conjunto, eles são chamados de vulva ou pudendo feminino. E eles estão localizados no chamado arco púbico. Enquanto estes internos aqui, eles estão localizados dentro da cavidade pélvica. Prontinho. Tá dando para enxergar? Deu? Então, Dá sim, Maria, tranquilo. perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar, então, aqui agora, tá? Então, lembra, a vagina é esse tubo muscular interno aqui, ó. Aquilo que dá para ver não é vagina, que eu chama vulva, tá bom? Isso aqui é vagina, o que dá para ver é a vulva. Então, vamos lá. Então, os órgãos genitais intrapélvicos, né, ou órgãos genitais internos, nós temos, então, 2 ovários, né, nós temos um par de ovários, nós temos as tubas uterinas, que antigamente elas eram chamadas de trompas de Falópio, não chame-as assim, porque trompa de Falópio é um epônimo, né, nome do autor que descreveu. A gente tem aqui o útero no centro da cavidade pélvica, e aqui a gente tem a vagina, tá bom? Então, essas aí são... Aqui a coisa feia, a latidora tá aqui, ó. Essa coisa feia de 16 anos aqui. Vai lá, para de latir. Vamos lá, continuando então.
E aqui nós temos os órgãos genitais externos, tá? Então, a gente tem aqui o monte da pube, os lábios maiores, os lábios menores, tá bom? Aqui, na comissura, que a gente fala, comissura anterior dos lábios menores, nós temos o clitóris, que como se fosse um micropênis. Ele tem a mesma estrutura do pênis, só que é um pênis involuído na mulher. Ele vai ter aí glande, ele vai ter prepúcio, ele tem freno do prepúcio, ele tem corpo cavernoso, ele sofre ereção. É um pênis mesmo, só que é um pênis que não se desenvolveu. Ele só vai se desenvolver naquelas mulheres que começam a tomar aqueles hormônios na academia, tá bom? Daí desenvolve mesmo, ele cresce bastante. Aí a gente tem aqui embaixo dos lábios maiores o bulbo do vestíbulo e a gente ainda tem glândulas vestibulares, que são glândulas que vão produzir uma secreção mucosa aí facilitando o coito ou relação sexual, tá bom? Então aqui estes órgãos no conjunto... Maria, desculpa, a glândula de Bartolin é uma glândula vestibular? Isso mesmo. Ah, tá. Só que a gente não usa epônimo mais, tá bom? A gente usa agora só... Tá? A gente não fala trompas de Falópio, a gente fala tubas uterinas, tá? Não, sim, eu entendi que você explicou, só para saber se era isso mesmo. Isso mesmo, tá? E aqui a gente está vendo o que a gente está vendo aqui? O que vocês acham que é esse vermelho aqui? O que é esse vermelho? Só para a gente entender a localização desses órgãos genitais extrapélvicos. O que é? Vou dar uma dica, é um osso. O que é isso aí? Não sei, a bacia ou... É o osso do quadril, é isso mesmo, é o osso do quadril, tá? Se é o osso do quadril, o que será que é isso aqui, ó? Bem aqui, o que será que é aqui? O que é essa região aqui? É a chamada Vamos lá. Sínfise púbica. Ah, perfeito, Isabela, é a sínfise púbica. Por que a gente fala tudo púbico? Sínfise púbica, órgãos pubianos, monte da pubis. Por que é pubis? O que é a palavra pubis? Eu gosto muito da gente estudar a origem dos nomes na anatomia, fica mais fácil da gente entender. Né? O anatomista, ele gosta muito da origem dos nomes. Já falei isso, coloquei até no Anato Lover lá para vocês. Por que será que é tudo pubis, pubiano? O que é monte pubiano? De onde que vem essa palavra de pubis? Pudor, são os órgãos do pudor, tá bom? Deu para entender? Interessante, não sabia. Então, quando a gente aprende a origem, eu acho que é mais bonita a anatomia, assim, né? Eu já coloquei até no Anato Lover falando sobre isso. Então, é interessante a gente saber a origem, porque fica mais fácil até da gente entender. Torna-se mais agradável. E aqui nós temos, então, os órgãos intrapélvicos, tá? E a gente consegue observar aqui, ó, o útero bem no centro da cavidade pélvica. Aqui numa posição supero-posterior, nós temos as tubas uterinas e o ovário. O ovário, então, ele é superior e ele é posterior em relação ao útero. E eu posso falar ainda lateral, posso falar, para ficar mais completo, eu posso falar que ele é súpero, póstero, lateral em relação ao útero. Deu para entender? Súpero acima. Póstero, posterior, está atrás. E lateral, porque está lateral. O útero fica aqui mais próximo da linha mediana. Deu para entender a posição do útero em relação ao ovário? Ou do ovário em relação ao... Deu? Agora eu quero perguntar para vocês, para a gente ver essa situação aqui. Que órgão é este e que órgão é este? Vamos lá. Mostra de novo. Ó, qual é esse órgão marrom aqui, ó? E qual que é esse órgão aqui? Quero saber quais são esses órgãos. Vocês vão ter que falar para mim. O marrom não é intestino? É o reto, isso mesmo, é o reto. É. E agora esse aqui, quem que é esse aqui? A bexiga? A bexiga urinária, exatamente. Por que a mulher grávida, coitada, ela fica o tempo todo com vontade de urinar, né? Vontade de fazer xixi? Porque esse útero, ele passa a pressionar essa bexiga, né? Então, ele vai pressionando cada vez mais. Tanto é que no finalzinho da gestação, a gente não consegue nem, né, segurar. É difícil segurar, porque ele pressiona demais essa bexiga urinária aí, tá bom? Ele tá bem aqui, ó. Imagina isso crescendo e empurrando essa coitada dessa bexiga urinária.
Então, vamos lá, os ovários. Conceito deles, então, a gente já viu, né, que eles são órgãos gametógenos, isto é, formadores de gameta, e aí já está a função deles, né? Então, nós temos um par de órgãos formadores de gametas, cujos homólogos embriológicos e funcionais e estruturais nos homens são os testículos. Então, o testículo ele tem a mesma origem embrionária, que são as cristas gonadais, ele tem a mesma estrutura, ele tem a mesma função, que é produzir o gameta, que no caso do homem, ao invés de ser o óvulo, é a espermatozoide. Na verdade, a gente vai ver que o ovário ele forma o ovócito, não o óvulo. O óvulo é só no momento que fecunda, vocês acreditam nisso? Antes eu não posso chamar de óvulo. E o testículo ele forma a espermatogônia, né? Ela só depois que passa pelo epidídimo e sofre a maturação, que é a mobilidade da cauda, que a gente vai chamar de espermatozoide, tá bom? Então, de novo, ovários, conceito, um par de órgãos gametógenos, isto é, produtores de gametas, no caso, os gametas são os ovócitos. Localização, já falei qual que é a localização deles, então eles são pósteros, superolaterais em relação ao útero, né? Estão localizados no interior da cavidade pélvica. Diga. Pode falar a localização devagar? Tá. Póstero, súpero, lateral. Pelo lateral. Póstero, súpero, lateral em relação ao útero. Tá. Obrigada. Deu? Deu. Então, vou até escrever aqui, ó. Póstero, súpero, lateral em relação ao útero. Então, póstero, súpero, lateral em relação ao útero, essa é a localização. E a forma? Alguém aqui já comeu pizza com azeitona portuguesa? Sabe o que é azeitona portuguesa? Aquela azeitona que é um pouquinho maiorzinha lá? Aquela azeitona preta? Sim. Então, o ovário é exatamente daquele tamanho. Você fala, nossa, mas ele é pequeno, né? Daquele tamanho lá, tá bom? Mais ou menos daquele tamanho. E ele tem aquela mesma superfície lisa na menina que nunca menstruou. A partir da primeira menstruação e da primeira ovulação, ele passa a acumular cicatrizes na sua superfície, tá? Então, cada mês ele vai acumulando uma cicatriz, que é onde a liberação desse óvulo forma no lugar, na superfície do ovário, então uma cicatriz. Tá bom? Dá até pra gente calcular aí a idade de uma mulher, dá pra gente ver se ela é jovem ou se ela é uma mulher mais idosa, pelo aspecto do seu ovário, tá? Então, lá na prática, depois quando a gente fizer lá com a Liga da Anatomia, essas práticas, a gente vai conseguir definir. A Júlia aí vai combinar com vocês e a gente vai ter aulas práticas lá. E aí vocês vão observar, é muito interessante isso, a gente dá para estipular mais ou menos a idade da mulher, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, essa figura aqui, aí eu pergunto para vocês, isso aqui é uma visão anterior ou posterior do útero? Essa visão aí, anterior ou posterior do útero? Posterior. Posterior. Por que eu tenho certeza que é posterior? Porque os ovários estão na frente. Isso, porque eu tô conseguindo ver o ovário. Se eu tô conseguindo ver o ovário, então essa é Nossa, captou. Isso é localização em anatomia, tá? Essa visão tridimensional que vocês têm que ter. E aí, eu consigo ver alguns ligamentos. Para vocês terem uma noção, essa parte de ligamentos do sistema genital feminino é tão complexa que na época que eu fiz o mestrado, eu fiz uma disciplina só sobre isso. Eu ia lá na medicina lá da USP, pegar uns livrões de ginecologia só sobre esses ligamentos. Por que isso? Porque esses ligamentos, eles sustentam o útero no seu lugar. Só que com o passar do tempo, não só os ligamentos, também como a musculatura de todo o soalho pélvico. Com o passar do tempo, a musculatura vai cedendo, esses ligamentos vão cedendo, e principalmente na mulher que teve mais filhos, aí o que acontece? Esse útero pode cair para fora do introito vaginal, ele cai para fora do corpo mesmo. Né? Isso na mulher não é tão comum, é muito mais comum em cachorra,
Porque na cachorra o que acontece? Ela tem vários filhotinhos aí e acaba caindo mesmo esse útero para fora. Dá para cachorro de rua aí, coitado, às vezes a gente vê o útero tá caído lá para fora, tá bom? Mas pode acontecer na mulher também. Aí tem cirurgia de correção de períneo que eu vou falar lá no finalzinho da aula. Então, a gente tem esse ligamento largo. O que é o ligamento largo? Tudo isso aqui, ó, o ligamento largo. É, na verdade, aquele peritônio que eu falei para vocês que ele estava lá no teto da cavidade pélvica e ele fletiu, ele foi para baixo, ele abraçou o útero e as suas estruturas, tá? E este ligamento largo, ele vai dividir em 3 partes. Então, a gente vai ter essa parte que está junto do útero, eu vou chamar de mesométrio, tá? Vou até escrever aqui. Então, mesométrio é a parte que está junto do útero, mesométrio, junto do útero. Aí a gente vai ter o mesovário junto do ovário, e a mesosalpinge junto da tubo uterino. Nossa, mas é salpinge? A gente usa salpinge para tubo uterino e métrio para útero, né? Quem já ouviu falar de endométrio, miométrio, endometriose, né? Então, a gente usa esse sufixo métrio para útero e salpinge para tubo uterina, né? Se alguma mulher aqui já teve uma infecção na tubo uterina, já teve salpingite, tá bom? Meso, vocês lembram o que era meso? O que era meso? Era uma prega de ligamento largo que ligava uma estrutura às paredes abdominais, né? Aqui no caso, ela vai ligar na parede da cavidade pélvica, tá bom? Então, o ligamento largo ele é dividido em 3 partes. Eu acho tão interessante isso. Tá? Então, o ligamento largo ele é dividido em 3 partes. O mesométrio, que está junto do útero. O mesovário, que é essa parte aqui, ó, embaixo do ovário a gente tem o mesovário. E o mesosalpinge aqui, ó, junto da tuba uterina, tá bom? Então, essas são as partes que vão formar o ligamento largo, que é uma prega de peritônio. Além disso, a gente vai ter junto do ovário o ligamento próprio do ovário, que é esse aqui, ó, também posso chamá-lo de ligamento útero-ovárico, porque ele liga o útero ao ovário, e eu vou ter o ligamento suspensor do ovário, que vai suspender este ovário, tá bom? Então, todos esses ligamentos são responsáveis pela localização pela posição deste ovário. Ele não fica jogado. Vou apagar, tá? Posso apagar? Tirar foto para quem quiser. Está gravando, depois a gente vou colocar nas anotações. Vai ter aula gravada, né? Vou colocar lá, tá bom. Então, aqui a gente... Fala, Isa. Esse ligamento suspensor e próprio do ovário é o que você falou que abraça, né? Não, o que abraça é o ligamento largo. Todo ligamento largo, ele abraça o útero e suas estruturas. O próprio do ovário é esse aqui, ó, que vai do útero ao ovário. E o suspensor vai estar aqui, ó, suspendendo aqui o ovário. Aqui, ó. Tá? Tá bom. Professor, o largo, ele abraça o ovário, é isso? Abraça tudo, todo o conjunto. Ele abraça o útero e suas estruturas, todos eles. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o ligamento largo. É o peritônio que desce para a cavidade pélvica e abraça tudo. Ele faz isso. E aí tem o mesotério, mesovário e... Mesométrio. Mesométrio, mesovário e mesosalpinge, que são as partes dele. Ele é dividido em 3 partes. Mesovário é a parte que está junto do ovário, mesosalpinge é a parte que está junto da tuba uterina e mesométrio a parte que está junto do útero, tá bom? Tá. Então tá. Então aqui a gente fez um corte no ovário. Eu sei que isso é fisiologia, mas eu gosto muito, eu vou falar, não tem importância, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho agora da fisiologia aqui do ovário. Então, a mulher, ela vai nascer aí com mais ou menos 400 mil
folículos primordiais. Então, a mulher já nasce, a menina já nasce, né? A menina nasce com mais ou menos aí 400.000 folículos primordiais. E aí, ela nasceu com esses 400.000 folículos primordiais, a partir de que ela vai ter a primeira ovulação aí, então ela vai ter um estímulo que vem lá da hipófise. A hipófise vai lançar um hormônio chamado hormônio folículo estimulante. Por que folículo estimulante? Porque ele vai estimular 4 folículos desses primordiais a começarem a se desenvolver, tá? Então, a gente vai ter aí, então, a hipófise. Vocês viram isso em sistema endócrino? Sim. Então, ela lança esse hormônio folículo estimulante aí, né? E este hormônio folículo estimulante, ele vai, então, ser lançado e ele vai estimular 4 folículos a começarem a se desenvolverem. Sendo que desses 4, apenas um vai se transformar no ovócito secundário, que é aquele que vai ser lançado para fora do ovário, tá bom? Então, apenas um. Só que às vezes acontece de serem lançados 2 também. E se a mulher, se ocorre a fecundação, o que vai acontecer se forem lançados 2? E aí? E aí, Vai se for... ter Gêmeos. né? Vai ter 2 gêmeos. E como vão ser esses gêmeos? Se for dois vão ser diferentes. Se forem 2, vão ser diferentes. Isso, perfeito. Exatamente, perfeito. São os chamados gêmeos diferentes, dizigóticos, né? São gêmeos diferentes, porque eles vieram de 2 ovócitos, 2 óvulos diferentes. Agora, pode acontecer também de ter lá de repartir nesse zigoto e aí formarem os gêmeos idênticos, não é? Tá? Agora, se forem de 2 óvulos diferentes, são aqueles gêmeos diferentes, tá bom? Certo? Então, algumas mulheres, elas têm mais tendência de ter essa formação aí, de lançar mais de um ovócito secundário, né? A gente só chama óvulo no momento da fecundação, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Vai lançar, e aqui, na hora que lançou, ele vai romper a parede desse ovário aqui, ó. Ele vai romper essa parede desse ovário e vai ser lançado este ovócito secundário. Vai ficar um corpo de sangue, que a gente vai chamar de corpo hemorrágico aqui, né? E aí a hipófise vai lançar agora um outro hormônio, que é o chamado hormônio luteinizante. O que vai acontecer? Esse corpo hemorrágico, ele vai se transformar em corpo lúteo, que por sua vez agora vai formar 2 hormônios, que são os hormônios femininos, que é o estrógeno e a progesterona, tá bom? Então, daí a hipófise lança aí outro hormônio. A hipófise, isso aqui é tudo fisiologia, tá, gente? Mas é que eu gosto tanto de falar. Depois da ovulação, então a hipófise lança. Vocês já viram isso ou vocês acham que pode passar reto nisso? Não, pode falar. A gente viu, mas não com tantos detalhes como você está falando agora. Não, mas eu tô fazendo por cima, porque na verdade o meu é anatomia, né? Isso aqui é mais fisiologia. Então, mas a gente não viu desse jeito, não. Então, depois da ovulação, a hipófise vai lançar o hormônio luteinizante, que é o LH. O outro era o FSH, né? Esse aqui é o LH. E aí, esse hormônio luteinizante, ele vai, então, estimular a formação do corpo lúteo, que é o corpo amarelo.
E esse corpo lúteo, ele vai, por sua vez, lançar 2 hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. Professora, qual hormônio que fica alto na gravidez? Então, é a progesterona que vai preparar o útero, né? Aí a gente também tem outros hormônios, mas o progesterona ele vai preparar o útero. E aí o que vai acontecer? Aí se não houver a gravidez, se não houver a fecundação, né? Não tem mais sentido de ter esse progesterona aqui, o estrógeno. Então esse corpo lúteo ele entra em colapso. Ele entra em colapso e ele vai se involuindo. Ele vai se involuir e aí ele vai formar uma cicatriz só na superfície do ovário, tá? Então essa cicatriz é o chamado corpo albicante, que é a cicatriz que fica. Então a mulher vai acumulando cicatrizes, né, na superfície desse ovário a partir do momento que ela tem ovulações. E é muito interessante, eu amo isso daí. Lá na prática a gente tem um ovário que dá certinho para a gente ver o local onde saiu onde a mulher teve a última ovulação antes dela morrer, tá? Então dá para ver, coitada, mas dá para ver lá. Então, e aí, por último, a gente vai ter o corpo albicante, que é a cicatriz que fica, então, tá bom? Então, vai ficar no final uma cicatriz que é o chamado corpo albicante. Albicans é de branco, tá bom? Prof, tá branco. Tá branco, é horrível escrever assim. Mas eu quis de propósito. Tá? Então, o corpo albicante é a cicatriz na superfície do ovário, tá? E a mulher, todo mês, conforme ela vai ovulando, ela vai acumulando cicatrizes. E como eu disse para vocês, dá até para a gente estipular a idade da mulher pelo número de cicatrizes que tem lá, tá? Então, aí ela partiu desde que ela nasceu com 400 mil folículos primordiais, ela vai ter aí uma vida fértil de mais ou menos 40 anos, né, dos 12 até os 52, se começou com 14, é mais ou menos, tá? Não é exatamente. Tem mulher que entra na menopausa antes, tem mulher que entra depois. E aí, então, se você calcular aí esses 40 anos vezes o tempo aí, os 4 folículos primordiais, dá até para você calcular mais ou menos quantos folículos primordiais ela vai gastar. Só que tem um porém. O que acontece? Ela já nasce com esses folículos primordiais e conforme vai passando o tempo, esses folículos primordiais eles vão envelhecendo, vai envelhecendo todo o material genético. E esse material genético ele pode sofrer alterações. Por isso que a mulher mais velha ela pode estar sujeita a ter filhos, né, com síndromes, porque esse material genético ele vai se modificando, vai sofrendo alterações, tá bom? Certinho? Pode falar. O hormônio, quais são os hormônios que tem no anticoncepcional? Depende, tem hormônio, tem anticoncepcional que é só de progesterona, tem de estrógeno, tem de mistura, tem de tudo um pouco. E aí, o que ele faz? Ele engana o corpo. O corpo pensa que teve a fecundação e ele é como se tivesse uma fecundação ali, a mulher tivesse grávida, entendeu? Ele engana o corpo. Você entendeu? É como se ficasse o corpo lúteo ali. O corpo lúteo ele só permanece se houver a fecundação, não é isso? Senão ele entra em colapso e forma o corpo albicante. Já o anticoncepcional ele engana e finge que como se a mulher tivesse grávida e por isso que não vai ter a nova ovulação, tá bom? Entendi. Então, o útero tem essa cicatriz ou não tem? O ovário. O ovário. Então, se a mulher, você fez uma pergunta ótima, se ela tomar o anticoncepcional, realmente não vai ter cicatriz, você entendeu? Entendi. Se a ovulação não vai ter a cicatriz, tá? Então, por exemplo, durante a gestação, ela não vai ter mais cicatriz, porque não vai ter ovulação, né? Ele fica parado. Enquanto tá o corpo lúteo funcionando lá, não forma outro. Deu para entender? Mas assim, Marília, você toma o anticoncepcional, você não vai secretar o ovócito e o remédio vai enganar, né? O anticoncepcional vai enganar.
Mas por que que existe, então, essa coisa de que quando você fica muito tempo tomando anticoncepcional, quando você para, você pode ter problema para engravidar? Porque, Então, em teoria, você teria todos os ovócitos ali ainda, né? você tem, mas assim, até o corpo entender de novo, né? Às vezes demora um pouquinho, porque assim, até o corpo entender que não estava grávida, e aí tem uma alteração hormonal. Então, mexeu com a parte hormonal mesmo do corpo, né? Então, para o corpo se readaptar, se reequilibrar, leva um tempinho. Né? Então, algumas mulheres não, algumas mulheres param de tomar e em seguida já ficam grávidas. Algumas o organismo ele leva mais tempo para se readaptar, entendeu? Mas, em teoria, você poderia engravidar mais velha, porque você ainda tem ali uma quantidade considerável de ovócitos, Sim, certo? você tem, mas ele está envelhecido. Ele envelhece igual. Entendeu? Porque você já nasceu com eles. O que as mulheres têm feito hoje em dia é o que elas fazem? Elas tiram esses óvulos, né? Na verdade, esses folículos, né? Elas tiram e congelam. Porque daí, na hora que vai congelar, e o material genético não vai sofrer modificações. Então, você tem muita atriz aí hollywoodiana fazendo isso hoje em dia. Elas vão, até aqui no Brasil também, né? Essas mulheres, elas têm feito isso. Elas tiram e aí elas congelam para que não haja realmente uma modificação do material genético. Ou mesmo, não é nem pela modificação do material genético, ou mesmo que depois eu chegar mais próximo lá de uma certa idade, já fica mais difícil de ovular, de engravidar, tá bom? Deu para Professor, entender? o meu é a critério, assim, para as meninas saberem, o meu, assim, quando eu fui engravidar, o ovário, ele estava bem reduzido. Então, ele estava com 3 centímetros cúbicos e o normal acho que era 8. Isso. Então, aí tem que parar de tomar anticoncepcional e tem que voltar ao tamanho normal. Isso. E nessa, ele pode produzir ovócitos secundários que não sejam legais, porque ele está atrofiado. Um Exatamente. atrofiou. Aí, depois que voltou ao normal, aí sim que eu comecei a tentar engravidar. Isso, exatamente. Porque Algumas você tem mulheres pode acontecer, ele vai evoluindo, né? Ele vai, porque ele não tá mais Sim. ovulando, ele começa a evoluir, exatamente. E eu estava com 30 anos. Então, é só um critério assim, para as meninas saberem, dá uma atrofiada. Dá sim, dá sim. Mas eu tive o meu filho com 38 anos. Então, assim, A minha foi uma com 30, uma com 33. o meu foi com 34 e o 38. E eu tive bem mais velho. Mas acontece, você vê, tem aquela atriz da Globo que fazia aquela Dona Jura lá, ela teve com 55 anos, né? E ela disse que foi natural, que não foi inseminação artificial. Mas é bem mais raro, né, de acontecer. E o que mais que eu ia falar? Outra coisa super interessante. Quando a gente faz o ultrassom, a gente consegue descobrir de onde que veio a gestação, de qual ovário que veio. Então, lá já vai estar escrito, veio do ovário direito ou veio do ovário esquerdo. Os meus dois vieram do direito. Então, é interessante. Até isso dá para ver. Como que é isso? Porque ele vê a superfície do ovário, qual que tá abertinho, que nem eu falei para vocês que dá pra gente ver lá. Tá. É muito interessante. Nossa, eu acho lindo demais isso. Ô, professora, e esses anticoncepcionais que o pessoal está colocando chip e que a menina não menstrua mais? É porque fica direto, né? Ela não para de tomar, né? Ou aqueles, tipo, como que é? Minerva? Não lembro agora o nome. Mas ele fica direto o tempo todo. Porque no anticoncepcional normal você toma a cartela e você tem uma parada, né? E aí por isso que menstrua. Aí nesse aí é direto. Mas tem contraindicações, né? Se encontra então, tem algumas pessoas que são contra, tem outras que são a favor. Por quê? O que acontece? Hoje em dia, que eu ia falar mais pra frente, mas já falo agora. Hoje em dia, a mulher menstrua demais. E aí, por ela menstruar demais, o que acontece? Acaba causando a endometriose, né? Então, mas eu vou falar isso mais pra frente. Na hora que eu estiver falando de útero, eu vou falar disso. A mulher menstrua demais. Antigamente, não, a mulher tinha 23 filhos lá, 11 filhos, 14 filhos, né? Então, ela não tinha nem tempo de ficar menstruada. Né? Hoje em dia a mulher menstrua demais. E o que acontece? Esse endométrio que ele é liberado durante a menstruação, ele começa a percorrer por todo o corpo, causando a endometriose. Às vezes gruda até no intestino, né? Então é bem complicado. Prof,
Oi, pode falar. O DIU funciona do mesmo jeito? Tem o mesmo mecanismo? Onde ele fica? Tipo, ele O fica DIU, encaixado? o DIU fica, na verdade, na cérvix uterina. Aí ele tem lá um mecanismo que ele não deixa com que haja a entrada do espermatozoide. Ah, entendi. Na verdade, se ele chega a entrar, mas ele desnatura esse espermatozoide, eu não sei te explicar direitinho, mas é mais ou menos isso. Mas eu vou mostrar onde que ele fica, tá bom? Tá. Eu vou apagar aqui. Ah, então, hoje em dia uma outra doença da mulher moderna também é o ovário policístico também. Por quê? Na verdade, a gente só tem a formação de todos esses hormônios se a gente tiver gordura. Se não tiver gordura, não tem, né? E aí, se a gente começa a comer muita besteira, se a gente engorda demais, a gente produz demais hormônio. E aí forma também o ovário policístico. Então, nem de mais, nem de menos, né? A menina muito magrinha, ela não consegue menstruar porque ela não tem a gordura para formar os hormônios. E a menina que come demais, que come muita besteira, ela tem gordura demais no corpo, aí ela vai também ter o ovário policístico, tá bom? Então, aqui eu vou deixar mais por conta da histologia, né? Mas ela tem uma parte central, uma parte medular com vasos sanguíneos, e ela é mole e esponjosa, essa substância medular, que é a parte de dentro do ovário, e ela é sustentada por um estroma de tecido conjuntivo, tá? Então, aqui, a parte de fora eu chamo de cortical e a parte de dentro é a medula, tá bom? Então, a substância cortical é onde eu tenho os folículos primordiais, né? Que, como eu disse para vocês, todo mês a hipófise aí vai lançar o FSH, 4 são estimulados a se transformarem aí, sendo que só um vai se transformar em ovócito secundário e vai ser liberado. E quando ele liberar, vai ficar o corpo hemorrágico, que vai ter a ação do LH, que é o hormônio luteinizante, formar o corpo lúteo, e aí sim formar os nossos dois hormônios, que é o estrógeno e progesterona. Então, assim, o estrógeno e a progesterona, eles não são formados pelo ovário, mas sim pelo corpo lúteo, tá? Então, eles são produzidos pelo corpo lúteo, não pelo ovário. Aqui a irrigação dos ovários são ramos da artéria uterina, que a artéria uterina ela lança ramos que vão em direção ao ovário, né? E aí eu queria que vocês notassem uma coisa interessante. Olha como as artérias uterinas, elas têm formato de mola, formato helicino, que a gente chama de ramos helicinos. Por que isso? Por que ela não é reta? Porque ela toda forma aí uma molinha. Por que será? Por que será? E aí? Por que será? Porque ela vai precisar esticar na gestação? Ai, perfeito, Pedro, exatamente. Porque ela vai precisar esticar, né? Então, esse útero, ele expande demais. E conforme ele expande, imagina se essa artéria fosse reta, ia romper, né? Então, para ele expandir, facilita se ela for assim com esse ramo helicoidal, né? Esse ramo em formato de mola, tá bom? Isso é muito interessante. Só aqui que nós temos artérias nesse formato, assim, helicoidal. Aqui a drenagem venosa pelas veias ovarianas, né? Mesma coisa também. E essas veias vão em direção ao útero. A irrigação artério-ovárica, ramo da artéria uterina, drenagem venosa feita através das veias ováricas, os vasos linfáticos, nós temos os linfonodos lombares, e a inervação dada pelo plexo ovárico, tá? Então, aqui a gente tem agora as tubas uterinas, né? Como eu disse, é um órgão tubular, cuja função é o local onde vão passar os gametas, tá bom? Quando eu falo gametas, não é só o feminino, não, é o masculino também. Por quê? Porque o espermatozoide, ele entra pela vagina, ele vai passar pelo útero e ele vem aqui, ó. É aqui que ocorre a fecundação. A fecundação, ela ocorre na tuba uterina, ela não ocorre no útero. Quem acha que é no útero tá errado, ela ocorre na tuba uterina, tá? E aí, então, a função dela das tubas uterinas é o transporte dos gametas, né? Tanto o masculino quanto o feminino, e depois também, se tiver a fecundação, esse zigoto ele vai caminhar de volta agora para o útero para que ocorra a fecundação. Então, algumas mulheres têm problemas nas tubas uterinas dessa mobilidade da tuba uterina e realmente não conseguem ficar grávida, né? Ou tem obstrução também. Algumas vezes tem obstrução uterina também, tá bom?
E tem um outro problema. Às vezes a gravidez, ela ocorre na tuba uterina. Como assim? Ela tem dificuldade de transporte desse zigoto em direção ao útero, e ele para aqui, ele começa a se desenvolver aqui. E não pode, né? Não pode ter uma gravidez na tuba uterina. A gente chama de gravidez ectópica, né? Então, muitas vezes, ou tem que tomar fármacos para evitar, para fazer com que essa gravidez não vá para frente. Em geral, esses fármacos são fármacos até para quimioterápicos, né? Então, a mulher tem que tomar até quimioterápicos. Ela não vai ter os mesmos efeitos da quimioterapia, mas às vezes tem que tomar um quimioterápico, ou algumas vezes tem que tirar essa tuba uterina, porque não pode desenvolver um zigoto aqui, tá bom? E ela vai ser dividida em partes. Então, eu gosto muito quando eu tô em sala de aula, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é como se fosse assim, ó. Isso aqui é o útero, né? Então, aqui eu tenho o útero e aqui eu tenho as tubas uterinas, ó, assim, ó. Então, aqui, ó, essa parte mais dilatada aqui é o infundíbulo, tá? Onde tem esses dedinhos que são as fímbrias. Aí eu tenho a ampola, a maior parte é a ampola, que é onde ocorre a fecundação. Eu tenho uma parte mais próxima do útero, que é o istmo, e lá dentro do útero ainda tem uma parte uterina, tá? Então, é como se fosse isso aqui, ó, o útero com as tubas uterinas, tá bom? Deu para entender aqui, ó. O útero com as tubas uterinas, tá? Então, como eu falei para vocês, essa parte aqui é o infundíbulo, tá? Com as fímbrias, que são os dedinhos que eles vão ajudar a coletar aquele ovócito que foi liberado pelo ovário. Então, este ovócito vai entrar por aqui, então no infundíbulo, que é essa parte mais dilatada. Depois eu tenho a ampola, que é a maior parte da tuba uterina e é onde ocorre a fecundação. Eu tenho o istmo, é onde a luz se torna mais delgada, né? Onde eu tenho uma constricção. E lá dentro eu vou ter uma parte uterina também, ou parte intramural, que é dentro lá da parede uterina, da tuba uterina, tá bom? Então, aqui, ó, o infundíbulo, né? Que é essa parte mais dilatada com as fímbrias, que são os dedinhos. A ampola é a maior parte, onde ocorre a fecundação. O istmo, onde eu tenho a luz reduzida, eu tenho uma constricção, e lá dentro da parede uterina eu ainda tenho a parte intramural ou intrauterina. Eu tenho 2 ósteos na tuba uterina. Eu tenho aqui um ósteo abdominal e aqui um ósteo uterino, tá? Este ósteo abdominal, como se eu desenhasse aqui, ó, um ósteo abdominal, ele tem um grande significado clínico para a mulher. Por quê? Porque as bactérias, elas podem entrar pela vagina. Deixa eu mostrar aqui uma figura. Aqui, ó. Pode entrar pela vagina, vai atravessar o útero e depois vem para a tuba uterina. Deixa eu ver se eu tenho um desenho inteiro aqui. Ah, não tem um desenho inteiro aqui. E aí ele vai sair aqui, ó, e vai cair para a cavidade, para próximo do peritônio, vai infectar o peritônio vai passar essa infecção para todas as vísceras, né? E a mulher pode morrer, pode ir a óbito por sepse. Então, é muito mais comum sepse na mulher, a mulher ter essa septicemia, do que o homem, tá bom? Porque essa bactéria, ela entra, porque a vagina está em contato com o meio externo, né? A vagina tem contato, no homem não tem esse contato, a vagina tem esse contato, e aí tem esse ósseo abdominal para ajudar, que vai levar essa bactéria lá para a cavidade abdominal, tá bom? Então, é meio complicado isso. Então, é assim, ó. Vou tentar desenhar aqui. Então, eu tenho aqui o útero, ele tem formato de pera, né? A gente fala que ele é piriforme, tem um formato que lembra uma chama. E aqui tá a tuba uterina. Aqui tá a tuba uterina, de um lado. Nossa, gente, desenhar com isso é horrível. E aqui do outro lado eu brinco com os alunos, eu falo que parece um alce. Na minha lousa fica mais parecido com alce, aqui eu não consigo muito desenhar. Então aqui eu consegui desenhar uma parte só da vagina, né? Então aqui seria a vagina. Aqui o útero. Eu já vou aproveitar até depois para explicar o útero, tá? O desenho. Então aqui eu tenho o infundíbulo, a ampola,
o istmo, e lá dentro a parte uterina ou intramural da tuba uterina, tá bom? E aí vai levar esse zigoto até chegar aqui, até dentro do útero, onde vai acontecer a anidação, tá bom? Eu vou aproveitar a figura e eu já vou explicar um pouquinho sobre o útero também, sobre as partes do útero, tá? Então, o útero é um órgão que fica no centro da cavidade pélvica. Ele não tem homólogos no sistema genital masculino, né? Então, ele é o órgão que tem como função o abrigo do novo ser, abrigo e nutrição também, né? E aí ele vai ser dividido em partes. Então, eu tenho aqui, ó, nessa parte aqui eu tenho o fundo, o corpo. Aqui eu tenho uma cinturinha, parece uma cinturinha, que é o istmo e o colo, que é dividido em colo supravaginal e lá dentro o colo vaginal, tá bom? Então, este aqui é o útero e a tuba uterina. Pergunto para vocês, eu tenho homólogo funcional, estrutural da tuba uterina no homem? E aí? E aí? Será? E aí? E aí? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Não sei. Tem sim, tem os ductos deferentes, tá? Então, lá no homem, então, o espermatozoide vai ser formado no testículo, ele vai sofrer a maturação no epidídimo e ele vai passar por um canalzinho, que é o ducto deferente, que é aquele que é cortado na vasectomia, tá? Então, o homólogo estrutural e funcional das tubas uterinas no homem são os ductos deferentes. Anota aí, eu vou perguntar isso em prova dos homólogos, tá? Vamos apagar aqui o útero. Tá? Então, olha lá, as tubas uterinas, elas têm no interior um epitélio ciliado. Por que esse epitélio ciliado? Justamente a mobilidade desse epitélio ciliado facilita, então, o transporte, né, tanto dos gametas quanto do zigoto depois para o útero de volta, né? Então, o batimento desses cílios, ele facilita a movimentação. A mesma coisa, a gente vai ter depois camada submucosa muscular. Eu tenho músculo liso nas paredes. Esse músculo liso, ele vai desempenhar um papel aí semelhante ao que nós temos no trato digestório do peristaltismo, tá? Então, a gente vai ter algo semelhante. A gente tem ainda tecido conjuntivo frouxo e a camada de peritônio, né, que vai revestir lá, que eu já falei para vocês, que é a mesosalpinge. Então, olha lá, como que se dá essa captação do ovócito secundário, na verdade, né? Então, eu tenho vários fenômenos, né? Isso aqui na fisiologia vai ser explicado para vocês, mas eu tenho contração muscular, que vai ajudar essa contração muscular na captação, o movimento das fímbrias, né? Tenho correntes líquidas também, movimentos ciliares e, inclusive, dos vasos sanguíneos do oviduto ali, né? Então, eles ajudam a aproximar este ovário da tuba uterina, porque eles não estão totalmente ligados, mas eles estão muito próximos, né? Aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, isso aqui tem que sair, esse ovócito secundário, ele tem que sair daqui, ele tem que cair aqui, ó. Tá vendo? Tá? A irrigação artéria ovárica e uterina, drenagem venosa também, veia ovárica e uterina, linfáticos, linfonodos lombares, inervação plexo útero-ovário. E agora o útero, então. Então, o útero é um órgão ímpar, situado no centro da cavidade pélvica, né? Tem um formato, a gente fala pera, mas na verdade esse piriforme aí é de chama, né? De pera invertida ou chama, cuja função eu já disse para vocês que é abrigo e nutrição do novo ser. Ele vai ter dois ósseos, dois súperos laterais e um mediano inferior. Lembra lá do desenho que eu fiz? Né? Então, eu tenho aqui o útero, né? Então, eu tenho aqui, ó, dois ósseos súperos laterais que vão em direção à tuba uterina e eu tenho um mediano inferior que vai em direção a quem? A vagina, tá? Então, aqui, um mediano inferior e dois súperos laterais.
Vamos lá, então. Então, aqui é a estrutura do útero e a divisão dele que eu tinha falado para vocês. Então, essa parte mais superior é o fundo do útero, a maior parte eu chamo de corpo. Aqui nessa cinturinha, nessa constrição aqui, eu tenho o istmo. Depois eu tenho o colo uterino, que ele é dividido em colo supravaginal, aqui ó, fora da vagina, e aqui o colo vaginal, que é o que está dentro da vagina. Então, a mulher, depois que tem lá a primeira ovulação, é comum a gente ir lá todo mês, né? Principalmente mulheres mais velhas, mas isso é em geral, né? A gente tem que fazer um exame anual aí de colo de útero, de inspeção de colo de útero, que é feito através da visualização, né? Então, vai pegar um espéculo, vai observar. Hoje em dia, a maioria dos ginecologistas, eles têm uma filmadora, eles vão mostrando pra gente, né? Esse colo do útero. E vai fazer um esfregaço também. Então, vai ter um super cotonetão lá. Vai fazer um esfregaço para quê? Para ver se não tem células atípicas ali, né? Então, células que podem se transformar em células malignas, tá? Então, o útero, ele é visualizado lá desse jeito aqui, ó. Então, a gente vai ver só o colo do útero, na verdade, né? Então, é isso aqui que a gente consegue ver no exame. Alguém já viu, né? Enquanto o ginecologista vai filmando, vê isso aqui? Então, ele vai observar para ver se não tem nenhuma feridinha, se não tem nada esquisito aqui nesse colo do útero, que a gente tá vendo aqui embaixo, né? Então, entra lá com a filmadora. E aqui também é feito, pega um super cotonetão e é feito um esfregaço, né? Que vai lá fazer o Papa Nicolau para ver se não tem nenhuma célula atípica. Na mulher que já teve filho, esse ósteo lá que eu falei para vocês, que é o ósteo externo do útero, que é esse aqui, né? Ele não tá como um buraquinho mais, ele tá como uma fenda. Ele tá assim, ó. Tá? Então, a mulher que já teve filho, ele tá assim. Mulher que já teve mais de um filho, às vezes ele tá até assim, tá bom? Deu para entender? A mulher que nunca teve filho, a gente chama de nulípara, nunca teve filho. A mulher que já teve um filho, a gente vai chamar de unípara. A mulher que teve mais de 2 filhos, 2 ou mais, né, a gente vai chamar de multípara, tá bom? Então, aqui as bordas do útero, né? Então, ele tem aqui uma borda superior, tem essas duas bordas laterais também. Uma face anterior e outra face posterior. Essa aqui a gente está vendo é a face posterior, porque a gente tem o ovário aqui, né? Como a Marina já havia nos contado. E aqui mostrando que eu falei para vocês o colo ou cérvix uterino. Então, aqui o supravaginal, ele está fora da vagina e aqui o vaginal, né? Reparem aqui essas duas reentrâncias aqui, olha, são os fórnix. A gente vai ter o fórnix anterior e o fórnix posterior. O fórnix anterior da vagina, ele fica aqui, ó. Esse fórnix anterior da vagina, ele fica entre a vagina e o colo do útero. O limite posterior é o colo do útero e aqui o posterior é o contrário, né? O colo do útero é o limite anterior e a vagina é o limite posterior. Então, eu tenho aqui fórnice anterior e fórnice posterior, tá bom? Da vagina. O que mais que eu devo prestar atenção aqui? A gente tá gravando a aula? Eu não tô vendo o sinalzinho de gravar. Está. Tá ótimo, perfeito. O que mais que eu vejo de interessante aqui? Olha a posição do útero. Vocês estão vendo que o útero não fica reto, assim, ele fica deitado para frente, né? Então, a gente vai chamar essa posição de antiversão e antiflexão, que é a posição dele, ele é assim, ó. Ele é deitado sobre a bexiga urinária, tá? Então, ele chama essa posição de antiversão e antiflexão. Algumas mulheres têm o chamado útero invertido, que é o que é o contrário, tá? E essa inversão uterina, ela pode dificultar a gestação, embora aí já dei aula e tem menina que fala assim, olha, eu tenho útero invertido, eu tive 3 filhos, né? Então, pode dificultar um pouco, mas não significa que a mulher não vai ter filho. Além do mesométrio, que é aquela parte do ligamento largo associado ao útero, eu também tenho o ligamento redondo, que é esse aqui, tá bom? Então, esse ligamento redondo, ele vai atravessar o canal inguinal, ele vai se unir na região anterior ali, tá bom? E ele vai ser responsável também pela sustentação do útero na sua posição. Então, aqui o ligamento largo foi tirado uma parte, feito um corte transversal na cavidade pélvica, tirou uma parte lá do
do útero, tô vendo só abaixo do isquio em diante, mas para vocês verem isso, olha, ele abraça o útero, ó. O ligamento junto com o útero, ele vai dividir a cavidade pélvica em duas partes, cavidade pélvica anterior e cavidade pélvica posterior, tá bom? E essas escavações aqui não tá dando para ver direito, eu mostrei para vocês lá no início, tá bom? Então, eu tenho aqui o ligamento largo e suas partes ainda, né? O mesométrio, mesosalpinge aqui, mesovário, que eu também já falei para vocês. Infecção na tuba uterina chama salpingite, né? A gente não fala infecção na tuba uterina, a gente fala, a mulher está com salpingite. E aqui a posição que eu falei para vocês, olha lá, o útero repousa sobre a bexiga urinária, né? Então, coitada da mulher, realmente, quando esse útero expande, ela não tem espaço na bexiga urinária e ela quer urinar o tempo todo, e no finalzinho da gestação a gente nem aguenta, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que usar até absorvente, porque senão a gente vai xixi na calça, que é muito complicado, ainda mais se você tosse, então já era. Aqui a posição do útero. Então, anteversão é o fundo voltado para frente, o colo para trás. Retroversão é o contrário, fundo voltado para trás e o colo para frente. E ele pode ter essa posição também de lateroversão. Ele pode estar assim, ó, tá? E aqui, antiflexão, ele tem um ângulo obtuso para frente. Esse ângulo obtuso para frente. Na retroflexão, o ângulo obtuso para trás. E também aqui o ângulo da lateroversão, tá? As camadas do útero. O útero tem uma camada de fora, que é chamada de perimétrio, ao redor, né? Essa camada é formada por peritônio, né? A gente tem a camada muscular, que é o miométrio, o prefixo mio, toda vez que eu falo mio, significa músculo, né? Então, miométrio, camada muscular. Esse miométrio, ele vai ser responsável pelas cólicas da menstruação. Então, a mulher que tem cólica, na verdade, é esse aqui que é o bandido, né? Que ele está contraindo, causando a cólica. E o endométrio é o que vai revestir lá por dentro o útero, e aí todo mês ele se renova, ele se descama e se renova. Mas percebam a diferença daqui e daqui, ó. Então, eu só tenho endométrio no fundo e no corpo. Aqui no colo não deveria ter mais, tá? Aqui já não deveria ter mais. Se tem aqui, já significa uma endometriose. Só que, como eu disse para vocês, a mulher menstrua demais, ela não deveria menstruar tanto, né? Porque ela deveria ter mais filhos, né? Então, a mulher que tem muitos filhos, ela acaba quase nem menstruando. Hoje em dia, a mulher moderna, ela menstrua bastante. E aí, esse endométrio, ele sai, ele começa a espalhar por tudo em volta. Algumas vezes, ele cola até no intestino, tá bom? Irrigação arteriouterina, que eu falei para vocês que tem os ramos helicenos lá, ramos helicoidais, que é um ramo da artéria ilíaca interna. Drenagem venosa pela veia ilíaca interna também. Linfáticos, vasos linfáticos lobários, hipogástricos e inguinais, e inervação plexo útero vaginal. Vagina, tá? Então, nosso último órgão interno aí é a vagina, que é um tubo muscular, tá? Localizado logo abaixo do útero, que tem como função a cópula. Pergunto para vocês, qual que é o homólogo funcional da vagina no homem? Qual que é o homólogo funcional da vagina no homem? Qual que é? Qual é o homólogo funcional da vagina no homem? Qual que é? E aí, qual que é? Qual que é o homólogo, gente? Tô sozinha aqui? Caiu? Não, vocês estão aqui. Fala para mim qual que é o homólogo. Quem que tem a mesma função da vagina? Eu não falei que a função é a cópula? Quem que tem a mesma função da cópula? Quem tem a mesma função da cópula no homem? Gente, quem tem a mesma função? Quem tem a mesma função? Quem tem a mesma função, gente? Quem tem a mesma função? Fala aí para mim.
O pênis? Não. O pênis. Só que o pênis, ele é homólogo funcional da vagina, né? Funcional, tem a mesma função que a cópula. Mas ele é homólogo embriológico estrutural da vagina? Não. Não, não é. Por que não? Porque não é ele que produz o esperma, né? O espermatozoide. Qual que é a mesma estrutura que eu já falei para vocês que é semelhante ao pênis na mulher? O clitóris. O clitóris, exatamente, o clitóris. Isso aí, o clitóris, tá bom? O clitóris. Então, eu quero que vocês estudem muito isso, os homólogos, tá? Então, como eu falei para vocês, homólogo da tuba uterina no homem, ducto deferente, homólogo do ovário no homem, testículo, homólogo funcional da vagina no homem, o pênis, mas o homólogo, o homólogo embriológico estrutural do pênis na mulher é o clitóris, tá bom? Tá. Então, a gente pode ter aqui é a vagina, né? Aqui a vagina ela é dividida em fundo, o fórnix, e aí que o ósteo externo. Neste ósteo tem uma prega vascular, que é o ímen, que durante a primeira relação sexual pode se romper e sangrar, tá? Algumas mulheres não, algumas mulheres têm o chamado ímen complacente, tá bom? Que não se rompe durante a primeira relação sexual. Aqui a gente tem saliências na vagina, né? Que são as rugas vaginais, que também são importantes durante a relação sexual, e aqui a coluna, tá? A coluna anterior. A irrigação se dá através da artéria vaginal, drenagem venosa, veia vaginal, vasos linfáticos pélvicos inguinais e anorretais, e inervação plexo útero vaginal, tá? E aqui, finalmente, então, a gente tem os órgãos genitais externos, que no conjunto eu vou chamar de vulva ou pudendo feminino, né? Que eu já expliquei para vocês a origem da palavra pubis. Então, o monte pubiano, ou monte da púbia, é uma elevação de gordura, né? Anterior à sínfise púbica, aqui está a sínfise púbica, onde eu tenho tecido adiposo, né? Que é gordura, pele e pelos, tá? Tem os lábios maiores, que é como se fosse uma extensão em direção posterior aqui dos montes púbicos, tá? Que tem uma professora, Oi. Você acha que esses pelos, eles são, como que eu vou dizer assim, para proteção? Sim, é para proteção. Para proteção, sim. Tá? Tá. A gordura também, a gordura para proteção, para não bater, né? Aqui na região da sínfise pública, mas o pelo, o pelo não, é para... Tem gente que fala assim, não, tem que tirar todo o pelo, né? Aí tem uns viés assim, não, que é para proteger. Não, o pelo é para proteger, exatamente, senão não teria... Não teria. Exato, eu também acho isso. Tá, o pelo é para proteger, assim. Tanto é que, se você pegar o homólogo dos lábios maiores do homem, sabe o que é o homólogo do homem? Tem a bolsa escrotal. E a bolsa escrotal, ela não tem pelo, tá? Então, o homólogo, a bolsa escrotal, ela tem até uma costurinha aqui, ó, que é o quê? Que são esses lábios maiores fechados, tá bom? Então, o homólogo estrutural dos lábios maiores do homem é a bolsa escrotal. Ah. E aqui a gente vai ter, então, as comissuras, né? Comissura anterior e comissura posterior. E aqui, mostrando os lábios menores, e na sua comissura anterior, aqui nós temos o clitóris. Esse clitóris, ele tem, inclusive, aqui, olha, os corpos cavernosos responsáveis pela ereção, tá? Gente, só um segundinho, deixa eu só desligar o telefone ali. Aí a gente tem as glândulas, né, que eu já havia dito para vocês, e a gente vê aqui, ó, a uretra e aqui o ósseo da vagina, então tem que tomar cuidado, né? Aqui uretra e aqui vagina. Então aqui já para ver os lábios menores, inclusive dá para ver aqui, ó, o prepúcio, isso aqui é o prepúcio do clitóris. O clitóris é um mini pênis, é exatamente que nem eu falei para vocês, e ele realmente ele sofre a ereção. Tudo a mesma coisa.
Aqui dá para a gente ver a gordura, né? Que na região do Monte Público ele é formado por gordura. Então, de novo, aqui o clitóris, aqui os corpos cavernosos desse clitóris. Aqui a glande. E essa região que eu chamo de vestíbulo, né? Entrada e tem o bulbo do vestíbulo, que é essa região aqui disposta em ferradura que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, em volta, esse bulbo do vestíbulo são duas massas de tecido eréteis. Durante a relação sexual, eles ficam regurgitados de sangue. E as glândulas vestibulares, que eu já falei para vocês, que vão secretar o muco aí e facilitar a relação sexual. A gente tem o períneo. O que é o períneo? É um conjunto de partes moles que fecha interiormente a pelve óssea. Então, ele é muito importante para o pessoal aí que vai trabalhar na fisioterapia. Aqui não tem turma da fisioterapia, mas ele é limitado aí pelas tuberosidades isquiáticas, né? Então, esse conjunto muscular aqui, ó, qual que é a função desse conjunto muscular? É, inclusive, de manter o útero na sua posição. E uma vez que isso aqui vai ficando flácido, né, toda essa musculatura vai ficando flácida, há uma tendência de queda, não só de útero, como de bexiga urinária também. Então, vocês já ouviram falar que a mulher, às vezes, precisa fazer a correção de períneo, principalmente se ela teve muitos filhos aí com o passar do tempo. Então, o médico pega toda essa musculatura aqui, ele puxa tudo e dá um pontinho aqui no chamado centro tendíneo do períneo, tá? Então, esse aqui é o chamado períneo clínico, mas todos esses dois triângulos aqui, ó, tá vendo que formam dois triângulos aqui, ó, são os períneos anatômicos, né? Então, a gente vai ter o períneo urogenital e o períneo anal, são dois períneos, e esse aqui é o centro tendíneo, porque é um tendão aqui, ó, centro tendíneo do períneo, também chamado de períneo clínico, que é onde o médico vai dar os pontinhos aí, certo? Tranquilo? Vamos para o sistema genital masculino, então. Dá uma respirada aí fundo. Eu vou falar um pouco rápido masculino, mas depois eu quero que vocês leiam lá, e aí eu vou fazer depois um quiz, vou deixar a aula prática e fazer um quiz para a gente ir perguntando nas próximas aulas aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, o sistema genital masculino, ele é formado também por órgãos produtores de gameta, que é a mesma coisa que a gente tem os ovários na mulher, a gente vai ter os testículos nos homens, as vias condutoras, que são os ductos deferentes, né? Então, quem são os órgãos? Então, os testículos, que é o par de gônadas, que são os órgãos gametógenos, isto é, formadores de gametas. Só que esse gameta, ele não está pronto totalmente no testículo, ele vai sofrer a maturação no epidídimo, né? No epidídimo, ele vai conseguir ter a mobilidade da cauda, e aí sim ele vai estar pronto. Então, esse espermatozoide, ele é formado no testículo, ele sofre maturação no epidídimo e depois ele vai percorrer todo o ducto deferente, ele vai desembocar nesse ducto ejaculatório aqui, olha, lá na uretra prostática, tá bom? Nós temos a vesícula seminal, que é a vesícula que vai produzir, a glândula que vai produzir o líquido seminal, que é um líquido importante, que tem inclusive na sua constituição lá a frutose, responsável pela nutrição do espermatozoide. Nós temos a uretra masculina, ela faz parte também do sistema reprodutor, né? Vocês devem ter visto lá na aula de urinário, né? Falando então sobre... fui eu que dei para vocês, eu que acabei dando, né, também essa aula. Falei rapidamente lá para vocês, mas essa uretra, ela tinha o dimorfismo sexual, ela é dividida em 3 partes, né? E ela tinha uma função dupla no homem, que não era só eliminar a urina, mas também de eliminar o sêmen, né? Nós temos a próstata, que é uma glândula localizada logo abaixo da bexiga urinária, que vai formar o líquido prostático, que é um líquido que confere o odor característico ao sêmen, né? É um odor que parece hipoclorito. Nós temos as glândulas bulbouretrais, que elas vão limpar o canal da uretra, né? Porque passa a urina, depois passa um líquido nobre, que é o líquido seminal, que eu não poderia, né? Que vai dar origem aí à vida. Então, essa glândula, ela vai produzir uma secreção que vai limpar esse canal. O pênis, que é o órgão da cópula, e o escroto, eu gosto mais de falar bolsa escrotal. Aqui na aula estava escroto, mas eu gosto mais de falar bolsa escrotal, tá bom? Então, os testículos a gente já falou que são os órgãos produtores dos gametas, né? Vai formar a espermatogônia secundária, que vai
sofrer depois da sua maturação e só vai ser chamado de espermatozoide depois que passar pelo epidídimo. Ele tem o mesmo formato, são semelhantes, ou tem o mesmo formato e tamanho semelhante lá ao ovário, porque ele veio de uma mesma estrutura na embriologia, que são as cristas gonadais, tá? Tanto na mulher quanto no homem, eles vêm das cristas gonadais. A localização dos testículos é dentro da bolsa escrotal, então lá no início, né? No início, no feto, ele ainda estava dentro da cavidade pélvica, só que depois ele desce. Por que ele desce? Porque o testículo ele tem que ficar numa temperatura abaixo da temperatura nossa corporal, para que não haja desnaturação desses espermatozoides, tá bom? Só que também não pode ficar tão frio. O que acontece no inverno? O que acontece no frio? Ele vai ter a bolsa escrotal tem um músculo lá, né? Tem o cremaster. Este cremaster, ele encolhe, né? E faz com que esse testículo fique mais próximo do corpo, né? Evitando também temperaturas muito baixas. Então, não pode nem estar muito quente. No calor, ele relaxa. E no frio, ele contrai e traz esse testículo para próximo do corpo, tá bom? A estrutura, então, a gente vai ver aqui também. Então, aqui, ó, ele tem um formato muito semelhante ao ovário e ele está envolvido por outro órgão aqui em formato de C, que esse aqui é o epidídimo, tá? Então, aqui é o testículo, o epidídimo, e aqui já começa o chamado ducto deferente, tá? Aonde tá essa setinha aqui, mais ou menos, é onde ocorre a vasectomia, né? Então, aqui tá a estrutura do testículo, né? Então, aqui num corte a gente vê o testículo, ele é dividido em lóbulos através de septos. Então, aqui a gente tem os septos, tá? Entre os septos a gente tem os lóbulos, que são lóbulos pequenos. Tá lá dentro da bolsa escrotal. Então, eu vou ter a túnica albugínea, que é a túnica mais interna, uma camada mais interna. Tem a túnica vaginal, que é mais externa. Tem os septos que eu mostrei para vocês e os lóbulos também. Então, aqui, ó, a túnica vaginal, essa mais externa, a túnica albugínea, essa mais interna. Aqui tem os lobos, e entre os lobos nós temos os septos, tá? Então, aqui foi removido os túbulos, eu consigo ver lá dentro os septos, ó, que dividem, né, como se fosse uma mexerica dividida em gomos. E esse testículo ele é formado por túbulos seminíferos contorcidos. Então, os túbulos seminíferos contorcidos, quer ver? Eles ficam aqui dentro, né? Então, a gente tem os túbulos seminíferos contorcidos, a gente tem uma rede testicular e tem túbulos retos que caem aí no epidídimo. Então, tá aqui, ó. Os túbulos seminíferos contorcidos, retos, cai aqui na rede testicular, túbulos retos de novo e epidídimo. O ducto deferente agora, esse ducto deferente, como eu mostrei para vocês, ele sai lá da cauda do epidídimo, ele atravessa o canal inguinal e ele desemboca junto com a vesícula seminal no ducto ejaculatório. Antes, eu esqueci só de falar aqui do epidídimo. Epidídimo não falei, né? Não havia falado. Epidídimo, então, é o órgão cuja função é a maturação do espermatozoide, né? Ele que vai formar o espermatozoide, vai passar a se chamar espermatozoide depois que passar nele, porque aí eu vou ter a mobilidade da cauda. É um órgão que tem formato de C, ele é localizado dentro da bolsa escrotal junto do testículo, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. Então, aqui ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. E aqui começa o ducto deferente, então, tá? Que eu disse para vocês que vai atravessar o canal inguinal e ele vai desembocar lá na uretra prostática. Então, aqui, ó, nessa região aqui é que ocorre a vasectomia, ó. Então, foi feito um piquezinho aqui, corta, né? Aí o homem, ele continua tendo a ejaculação, né? Então, continua saindo lá o sêmen, só que esse sêmen não vai ter mais espermatozoide, porque o espermatozoide ele vai ser produzido, só que ele para aqui, ele não consegue chegar até lá, né? Então, esse ducto deferente, ele sai aqui da cauda do epidídimo, ele sobe, ó, atravessa o canal inguinal, sobe lá em cima da bexiga, e ele desemboca aqui, ó, no ducto ejaculatório,
E esse ducto ejaculatório vai levar tanto a secreção do ducto deferente, que são os espermatozoides, quanto o líquido seminal. Isso aqui é a vesícula seminal. Então, vamos desenhar aqui. Então, a gente tem aqui o ducto deferente chegando aqui, ó. Esse aqui é o menos, ducto... Oi? Menos complexo que o nosso, né? É bem mais fácil. Esse aqui é o ducto ejaculatório, tá? Então, aqui em vermelhinho tem o ducto ejaculatório. Esse em azul é o ducto deferente. E aqui em rosinha a gente vai colocar aqui a vesícula seminal. Aí todos eles desembocam aqui na uretra prostática. Então, a gente tem o ducto deferente, desembocando junto com a vesícula seminal, né? Levando os espermatozoides lá no ducto ejaculatório. Aqui a gente tem a vesícula seminal, que vai produzir o líquido seminal, que eu já falei para vocês. A vesícula seminal, ela tem, o líquido seminal, perdão, ele tem a frutose, né? Responsável pela nutrição também desse espermatozoide. E aqui a gente tem a uretra prostática. Então, aqui a gente tem a uretra prostática. Certo? Deu para entender? Quais eram as outras partes? Eu vou querer que vocês façam esse desenho aqui, depois eu vou passar um esqueminha para vocês que tem esse desenho aqui, tá? Aí aqui a gente tem a uretra membranosa e aqui a gente tem a uretra esponjosa, que percorre todo o corpo esponjoso do pênis, tá bom? Posso apagar? Pode sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, as vesículas seminais que eu falei para vocês, né, que elas desembocam lá junto do ducto deferente lá no ducto ejaculatório, né, produz, então, a função é produzir o líquido seminal, que é a maior parte líquida do sêmen é produzida nessas vesículas seminais, e aí tem, inclusive, na sua composição a frutose. Então, aqui essa peça é uma peça que eu gosto bastante de mostrar lá na prática, eu brinco, falo que é o ratinho, né, então aqui tá a próstata, aqui tá a bexiga urinária, eu falo que a cabecinha do ratinho parece um ratinho, na hora que vocês pegarem lá na mão na prática é muito interessante, viu, Júlia? Depois o ano que vem a gente tenta fazer alguma coisa, alguma atividade da Liga, né, com essas aulas práticas, e aí aqui a gente tem, o Pedro também tá aí, né, Pedro? E aí, tem mais alguém da Liga aqui? Só o Pedro e a Júlia? A Bárbara também é. A Bárbara também, então aí vocês vão se programar aí para estar fazendo essas atividades das aulas práticas o ano que vem, né, com a turma. Então, a gente tem aqui a próstata, a gente tem a bexiga urinária, as vesículas seminais, né, e aqui o ducto deferente. Eu sempre brinco, falo que esse ratinho é um rato deferente, que ele tem umas antenas. Então, é como se fosse aqui, a cabeça, o corpo, as orelhinhas, só que ele tem antena, esse rato. Dá a impressão que é diferente, que não tem nada a ver com rato, né? Mas só que quando vocês pegarem lá na prática, é igualzinho o ratinho, Pedro. Igualzinho o ratinho, isso aqui. Na prática é igualzinho. Então, o ducto ejaculatório eu já mostrei para vocês, então, né? Que é aquele ducto que vai se encontrar dentro da próstata, levando, então, ele une, né? O ducto deferente à vesícula seminal, então vai levar espermatozoide e líquido seminal para a uretra prostática. Aqui está o ducto ejaculatório, que é a uretra prostática, e aqui o ducto ejaculatório. Aqui de novo, né? Aqui, ó. A vesícula seminal e o ducto deferente, ambos chegando aqui no ducto ejaculatório, e ele se desemboca aqui na uretra prostática.
E a uretra, né? A uretra a gente já viu ela, já falei na aula de sistema urinário, né? Então, ela é dividida em 3 partes, né? Em prostática, membranosa e esponjosa, e a dilatação final dela a gente chama de fossa navicular. Então, aqui a parte prostática, aqui, ó, prostática, membranosa, e aqui a esponjosa, quando ela atravessa o corpo esponjoso, e ela tem uma dilatação lá junto da glande, que é a fossa navicular, tá bom? A próstata, ela vai, além ela vai formar também um outro líquido, que é o líquido prostático, que eu falei para vocês, que dá o odor característico ao sêmen, o odor de hipoclorito, ela tá aqui, ó, né? E as glândulas bulboretrais também já falei, essas glândulas bulboretrais que até elas vão limpar todo o canal da uretra, porque passou urina lá, né? E não pode passar um líquido tão nobre que é o líquido seminal, o sêmen. Pênis é o órgão copulador, é o órgão da cópula, a gente já falou. E aqui tá o pênis. Então, o pênis tem o corpo do pênis e aqui a cabeça do pênis. Essa cabeça tem uma coroa, que é essa porção mais dilatada aqui, tá? A cabeça, ela é chamada de glande. Aqui, ó. A gente tem o corpo esponjoso do pênis e aqui são os corpos cavernosos. Esses 2 corpos cavernosos, eles se enchem de sangue durante a ereção, né? Então, aqui mostrando que foi feito um corte transversal do pênis, a gente consegue ver os corpos cavernosos. Esses são como se fosse uma esponja que se enche de sangue, os corpos cavernosos, né? Então, ele é muito vascularizado. E aqui a gente tem o corpo esponjoso. Então, fármacos como o Viagra, eles agem bloqueando, então, a saída de sangue daqui. Então, fica o sangue o tempo todo circulando aqui e preenchendo, então, esses corpos cavernosos. E aqui, ó, tá vendo, ó? É uma estrutura toda reticulada e aí isso aqui fica regurgitado de sangue, né? E aí por isso que ele fica ereto. E aqui o corpo esponjoso. Então, o responsável pela ereção do pênis não é o corpo esponjoso, mas sim os corpos cavernosos, tá bom? A gente brinca que são as cavernas aqui que se enchem de sangue. Aqui mostrando a glande do pênis, tá? Isso aqui, ó, é o frênulo do prepúcio. Esse tecido, essa pele em volta é o prepúcio. O que acontece? Algumas vezes esse frênulo ele está muito encurtado, ele não deixa sair para fora a cabeça do pênis, e aí aqui fica cheio de secreção, né? Fica de cerume, né? Quando a criança, o menino, a gente sempre fala, né? Ensina para limpar direitinho, porque tem que fazer aí uma ginastiquinha que a gente brinca, né? Que é para poder tirar, para poder limpar, porque senão isso aqui enche de cerume. E alguns homens, hoje em dia a gente tem uma pomadinha que chama Ponstec. Mas se não funcionar a Ponstec para não conseguir abrir, né? E sair para fora essa cabeça, tem que fazer uma cirurgia, tem que tirar toda essa pele em volta aqui, que é a cirurgia de fimose, que na verdade o nome é ponstectomia, né? E o escroto, então, é a bolsa escrotal, né? Ela tem a túnica dartos, ela tem o músculo cremaster, que são responsáveis aí que quando eles contraem, então eles trazem o testículo mais próximo do corpo, no caso do frio, né? Então aqui a bolsa escrotal, ela tem uma camada aí muscular, né? A vascularização toda do sistema genital masculino vem de ramos da artéria ilíaca interna, ok? Então, aqui, toda a vascularização que é importante também, principalmente no caso do pênis, para a ereção. Aqui os vasos linfáticos também. E é isso, gente. Então, eu vou deixar lá para vocês um roteirinho depois. Acho que eu até deixei já alguma coisa lá. E vou deixar depois novamente, tá bom? Para vocês estudarem essa parte prática também através das figuras, tá? E tem aula prática lá que alguém gravou. Não sei se foi a Luciana ou se foi a Elaine. Depois eu coloco na próxima aula para vocês e a gente entra com essa parte das figuras do quiz, tá? Mas tentem dar uma lida lá no livro, deixei o livro para vocês, aquele livro do D'Angelo Fatini, essa parte tá bonitinha, pode ler também, tá bom? Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza, Mel, beleza, tá? Eu gosto bastante dessa aula, eu acho bem legal, bem interessante, né?
a gente saber sobre o nosso corpo, né? Então, isso eu acho muito interessante a gente ter esse conhecimento do corpo da gente. Opa. O que é essa aula? Desculpa, Isa, eu não entendi. Tá, eu só ver. Se eu vou deixar gravado isso, eu vou colocar lá depois a Você gravação. vai liberar hoje ainda, prof. Oi? E você vai liberar hoje ainda. Eu vou tentar, porque de vocês eu já pego outra turma. Eu vou tentar liberar, tá bom? Vou fazer o Tá possível. bom. Porque não é tão fácil, a gente tem que pegar, eu tenho que procurar essa aula, depois eu tenho que baixar ela no YouTube para depois voltar. E aí eu não sei se eu vou ter tempo, porque hoje eu vou até 1h20. Tá certo? Tá certo. Mas eu vou prof. tentar. Se eu não conseguir à noite, eu tento novamente, tá bom? Mas é isso, gente. É gostoso de ler, eu acho que é um sistema assim, que é importante para a gente conhecer o corpo da gente, né? É importante essa leitura. E a parte, mas os slides já estão lá, já deixei os slides lá. E também uma parte teórica que eu deixei para vocês lerem também, tá certo? Eu tô por aqui, qualquer coisa, só me chamar, tá? Se vocês precisarem, manda aí mensagem, não manda falada, porque daí eu não consigo ouvir, mas alguma coisa até consigo responder aqui, tá? Um beijão, bom final de semana e aproveitem aí. A gente tá na reta final já, tá bom? Tchau, tchau, fica com Beijo. Deus. Obrigada, prof. Tchau. Tchau.